Olá para você, somos o Sistema de Comunicação Raquel Loyola. Vamos levar para você hoje informações sobre o Novembro Azul, sobre a campanha Novembro Azul, a saúde do homem. E para essa entrevista tão interessante, trouxemos aqui o enfermeiro Clodoaldo de Mello, que vai falar sobre a saúde do homem. Olá, Clodoaldo. Tudo bom, Renato? Tudo bem. E esse tema é muito amplo, né, Clodoaldo? Como que a gente pode destrinchar isso, né? A saúde do homem, as mulheres sempre têm procurado aqui a nossa instituição, né, no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Os homens até que vêm aqui, mas acho que algo ainda pode ser mudado nesse contexto, né? Acredito que sim. A frequência, com certeza, deve ser bem menor. É algo que já é cientificamente comprovado, que realmente os homens ainda deixam a desejar nessa procura do exame periódico, a rotina, né, de procurar se consultar, para justamente trabalhar essa palavra-chave que a gente vai falar aqui, que é a prevenção de saúde. Para você que quer acompanhar a nossa live, a gente vai para o intervalo comercial e já vamos destrinchar esse assunto tão interessante que é a saúde do homem. Hoje eu vim mostrar para vocês o novo Armazém Brasil Atacarejo Alvorada, um supermercado completo. O Atacarejo Alvorada chegou para facilitar a vida de quem mora aqui na Zona Oeste, tudo com a mesma qualidade de produtos e serviços que a gente já conhece. Aqui tem rotisseria, padaria, lanchonete, açougue, tem até açaí, além de uma seção enorme de produtos saudáveis e uma seção de cereais a granel, onde você escolhe o quanto quer levar de cada produto. Massa, né? Essas são só algumas novidades, mas tem muito mais. Vem conhecer o Atacarejo Alvorada e se surpreenda. Armazém Brasil Atacarejo. Economia e praticidade em um só lugar. Galera, eu tenho isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar, vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar! É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, que é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Eu queria uma faculdade perto de mim e aulas em laboratórios modernos. E eu que fosse online, para estudar onde e quando eu quiser. Que tivesse professores do mercado e oportunidades de emprego e estágio. Eu também. Eu também. Eu também. Bolsas de 30% durante o curso todo. Você e Estácio. Formou. Venha e conheça o Instituto de Prevenção do Câncer Joel Magalhães, uma instituição sem fins lucrativos que trabalha a prevenção e o acompanhamento no tratamento de câncer no Amapá. Hoje, o IJOMA atende a todos os interessados em fazer o diagnóstico precoce. Cerca de 100 pessoas por dia buscam serviços e consultas que são ofertados gratuitamente à comunidade. Fundado pelo padre Paulo Roberto Matias, o Instituto conta com vários projetos. O mais recente é o Sistema Integrado de Comunicação, que vai levar mais informação sobre prevenção do câncer. O Instituto conta com um laboratório de análises clínicas, sala de ultrassonografia, sala de fisioterapia e sala de odontologia. O IJOMA está completando 10 anos de contribuição ao povo que mais necessita no Amapá. Já foi homenageado em Brasília e condecorado por uma instituição franco-brasileiro. Venha conhecer nossos projetos. Venha colaborar e fazer parte dessa família que luta pelo bem do Amapá. Seja parceiro ou voluntário. IJOMA, 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Estamos de volta com o Quarta Azul Consciência. Obrigado para você que está nos assistindo. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Somos o Sistema de Comunicação Raquel Loyola, Rádio e TV Web IJOMA. E estamos aqui hoje para falar de um tema muito amplo, que é a saúde do homem, com o nosso enfermeiro Clodoaldo de Mello. Clodoaldo, como que a gente pode falar assim de algo tão amplo que é a saúde do homem? Então, é justamente uma complexidade muito grande de situações, né? Porque assim, justamente como há os programas
que ajudam nessas prevenções da saúde do público feminino, tem bastante ênfase também, né, dos programas de saúde para também melhorar justamente essa incidência do público masculino na procura de saúde. Agora, tentar de uma certa forma dizer a amplitude dos tratamentos é algo meio complexo, mas assim, existem algumas rotinas, né, de exames e outros tratamentos de prevenção, na verdade, que a gente já estuda e já estão funcionando, que a gente precisa fazer funcionar melhor, né? Como a gente estava falando agora há pouco, o público feminino talvez ele lance mão melhor dessas ferramentas, né, dessas campanhas, dessas promoções de saúde, participe mais. Já o público masculino, até por uma questão de cultura mesmo do público masculino, tende a procurar a saúde mais no processo do adoecer, né, de quando está doente de fato. E isso é um problema. Para que a gente consiga evitar números de mortes, de acometimentos de várias doenças, a gente precisa prevenir. A melhor ferramenta de saúde para que a gente não tenha um colapso total de uma estrutura, de um hospital, de um posto, de uma unidade, de uma comunidade, é justamente prevenir que aquele público venha a ser acometido por número grande de diversos tipos de doença. Como a gente está falando da campanha do Novembro Azul, aí a gente já vai falar, por exemplo, do câncer, que é o segundo que mais mata, né, o público masculino no Brasil e no mundo. Que é depois do câncer de pele, né? Depois do câncer de pulmão. De pulmão? O de pulmão ainda mata o público masculino mais, né? O câncer de pele, o não melanoma, ele atinge bastante pessoas aqui no Brasil. Ele também vê se é um câncer que tem uma grande incidência de morte, mas o câncer de próstata ainda está acima, tá? Ele só perde para o câncer de pulmão, que tem essa correlação com hábitos, né? Que é um hábito que vem sido combatido, como o contágio, né, com substâncias químicas, tanto o cigarro quanto a própria poluição do ar em grandes cidades, em grandes centros, né, isso tudo causa problemas respiratórios e pulmonares. E, Clodoaldo, só para abrir um parêntese, poderia explicar para nós o que é o PSA? Sim. O PSA, ele é uma das ferramentas, um dos mecanismos, né, utilizados para a detecção do câncer de próstata, vamos dizer assim. Porém, o PSA não é utilizado somente para a detecção de câncer de próstata. O PSA, ele é responsável por fazer a coleta, né, de sangue. Através de uma pulsão, a gente retira uma pequena quantidade de sangue e nesse exame a gente procura identificar as proteínas que são secretadas pela próstata, né, a quantidade que a gente vai encontrar dessa proteína no sangue. E de acordo com essa evidência, né, do exame, a gente vai poder identificar se há um aumento dessa secreção prostática ou não. E isso pode estar correlacionando com algumas doenças, né? A gente vai falar aqui do câncer de próstata, mas também tem a hipertrofia, né, prostática benigna, que é o inchaço da próstata, como se tivesse em processo cancerígeno, porém não é câncer, porém causa tantos sintomas e tantos desconfortos quanto, né, inclusive há essa confusão de problemas aí. Clodoaldo, para o nosso público que está assistindo e nos escutando, a partir de quantos anos o homem pode já fazer os exames preventivos? Sim. Os exames de próstata, no caso. De próstata, né? Por exemplo, a campanha Novembro Azul, ela já vem batendo um pouquinho isso aí. A partir dos 50 anos de idade, já é indicado que comece a fazer o rastreamento pelo PSA uma vez ao ano e em necessidade para fazer, na verdade, uma inspeção mais específica, né? Identificar nódulos e essas outras coisas que podem estar ali na próstata modificando ela, é necessário, junto com esse exame, fazer o exame de toque retal, né? Que é justamente aí que a gente entra no assunto onde um pouco de preconceito, né? Um pouquinho, vamos dizer assim, de cabeça dura mesmo do público masculino, por esse exame ter que ser realizado, né? Acaba que a população vai se evadir um pouquinho. Mas com a utilização do PSA e o exame de toque, a partir dos 50 anos, a gente começa a fazer esse rastreamento. Porém, se você tem algum familiar próximo, pai, tio, né, de linhagem próxima a você, se você teve alguém que foi acometido por câncer de próstata, o indicado é começar aos 45 anos. Então, 5 anos a menos para quem tem histórico familiar
recente, né, de pai, mãe ou alguém bem próximo. Quem não tem um histórico, a partir dos 50 anos, é necessário começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata. E quando a gente fala de saúde do homem também, a gente está falando de prevenção, né? E no caso, temos várias doenças, no caso, depressão, diabetes, obesidade, alcoolismo. Tudo isso são situações bem preocupantes, né? Sim. Na verdade, essas outras doenças, elas se correlacionam, né, para fazer um conjunto de problemas que a gente classifica como comorbidades, né, que agravam, por exemplo, um paciente que pode vir a ter um câncer ou ser acometido por uma outra doença mais forte, autoimune ou algo do tipo. Se o paciente tiver problema de diabetes, se ele for um paciente hipertenso e descontrolado, né, nessas doenças que eu citei, isso pode acarretar em problemas ainda mais sérios para ele, né? A resposta imune do nosso corpo, ela depende muito do nosso funcionamento, da nossa homeostase, né? O que é a homeostase? É o estado de funcionamento normal da nossa máquina, do nosso organismo. Quando a sua resposta de defesa ela está prejudicada, quando a diabetes, por exemplo, está descontrolada, o paciente ele tem uma dificuldade de circulação prejudicada, cicatrização prejudicada, né? Fora que isso acarreta numa mudança de estilo de vida, a pessoa tem que mudar o que come, ela tem que ter, dependendo da diabetes, ter cuidado com lesões, com feridas, né? Isso tudo acarreta em vários problemas, além do que, como eu estava falando, o paciente que adquiriu o câncer e é diabético, ele pode vir a ter algumas complicações, né? Porque a resposta autoimune do corpo, né, a circulação, a resposta isquêmica do sangue é diferente. Assim como o hipertenso, né, um paciente diabético, cardíaco, hipertenso, eles vão ter sérios problemas. Mas a gente tem campanha, a gente tem hiperdia para tratar os pacientes que são hipertensos, a gente tem campanha de rastreamento e acompanhamento da diabetes. E a questão, como você falou também, a depressão, né, que é uma doença que assola toda a humanidade, vem trazendo diversos problemas para todos os setores, né? Todas as pessoas podem vir a ter depressão. Não é algo relacionado somente a dinheiro, a posição social, qualquer pessoa pode ter. E é algo que ainda está sendo muito estudado, mas a gente já entende que é algo sério, não deve ser levado como um quadro qualquer de tristeza ou qualquer outra coisa assim. É algo sério que tem que ser tratado e precisa de acompanhamento psicológico. Vamos escutar uma música agora, Clodoaldo. E assim, você conhece o grupo Nazaré, né, que é o grupo da década de 80? Acho que deve conhecer. É um grupo que eu já ouvi falar, eu acho que algumas músicas até já ouvi, sim. O nome da música antigo. É There Are You Know. Eu não sei se eu pronunciei bem, mas eu tentei, gente. Aí depois a gente já volta depois dessa música, tá? Continue com a gente. Até mais. When you were still mine, and I'm blue.
você que escutou a música Nazaré, do grupo Nazaré, There Are You Know, de 1982, com tradução, hein? Foi para você que eu escolhi. Estamos de volta aqui com o enfermeiro Clodoaldo de Mello, aqui no Quarta Azul Consciência, aqui pelo Sistema de Comunicação Raquel Loyola, Rádio e TV Web Joma. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Enfermeiro, como eu falei, né? O tema é muito amplo, né? A gente está nessa batida, né? E assim, como podemos explicar que o homem viva pelo menos 7 anos menos que a mulher? É complexo, né? Vamos voltar de novo nessa questão de prevenir, né? De se cuidar. Tem alguns estudos, Renato, que já apontam o contato de qualquer pessoa que seja, nesse caso que eu vou falar aqui. Quando a pessoa vem a ser acometida por um câncer, né, principalmente um câncer que possa ser mais invasivo, que traga prejuízos, né, à sua saúde de uma forma bem grave, já se diz nesses estudos que a pessoa acometida por esse tipo de doença, ela vai ter também uma estimativa de vida que pode ser reduzida. Claro que isso aí é um estudo vamos dizer assim, uma estimativa, não é algo preciso. Então, quando a pessoa passa por esses processos patológicos mais sérios, mais graves, eles tendem a ter uma estimativa de vida menor, porque infinitas situações acontecem, né, que podem vir a fragilizar, vamos dizer assim, seu organismo e de não ter uma longevidade tão boa como deveria ter. A mulher, ela acaba ganhando, né, vamos dizer assim, esses números aí de anos de vida a mais, justamente por, nos estudos, a gente já entender que o público feminino em geral, a partir dos 16 anos, vamos dizer, a mulher já começa, como eu falei, a fazer exame ginecológico periódico, né? Fazer outros exames de acompanhamentos médicos de rotina ali. E o homem já vai fazer isso, como a gente falou, a partir do momento que ele está doente. A maioria, né? Um grande número pelo menos, não são todos. E isso garante a mulher, por essas pesquisas, por esses estudos feitos, uma garantia de alguns anos a mais, justamente por ter uma prevenção a outros tipos de doença. Vamos dizer, se ela teria a possibilidade de vir a adquirir alguma doença, um câncer de colo de útero ou de mama, vamos dizer assim, ela acaba que, pelo histórico, descobre mais rápido. Então ela faz seu exame periódico ali todo ano e ela vem a descobrir muito mais cedo do que o homem, né, que acaba que vai descobrir isso num estágio mais avançado da doença, na grande maioria das partes. Acho que seja mais ou menos relacionado a esse tipo de comparação. Clodoaldo, assim, na sua experiência na caminhada na área da saúde, o que você pode relatar em relação ao homem? Procura muitos serviços da prevenção ou não? Está dentro do contexto que a gente está falando. Isso, né? Não, exatamente. O homem, ele procura, hoje em dia principalmente, vamos dizer... As coisas estão mudando. Estão mudando. Isso aí. Hoje em dia a campanha ela é mais aberta, ela está em todas as mídias, né? Antes era só na TV, através de informativos ou de palestras, né? A gente ainda vê, mas eu vejo em pouco número. Durante o período, né, que eu atuo e tudo, eu vejo bastante ações que tentam conscientizar essas situações, porém talvez ainda falte um pouco mais de atuação, principalmente dos órgãos reguladores. Por exemplo, Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem poderiam se enganjar mais em fazer campanhas, né, melhores, em ilustrar melhores campanhas que sejam mais acessíveis, que de repente possam ser feitas através desse sistema aqui online, né, informativos que atinjam essas redes onde os jovens estão, onde o adulto também está, né, para que a gente mude essa cultura, para que o garoto ele já cresça entendendo a importância de se cuidar. Às vezes parece um pouco pesado falar isso, mas a gente precisa investir nesse futuro. Talvez mudar agora seja muito radical. A gente não vai conseguir. O que é que a gente estava falando ainda há pouco do câncer de próstata? Quando chega no exame de toque retal, como a gente está falando de senhores de 50, 60, 70, 80 anos, existe vamos dizer assim, um contraponto, né, deles, até mesmo como um certo preconceito, que faz com que eles se evadam do exame.
E isso tem muito a ver com a falta de informação, com a falta de instrução que de repente essa pessoa tem sobre a Eu importância. separei aqui uma pergunta que é um mito, né? Uhum. Quem faz o exame de PSA não precisa fazer o toque retal? Não, é um mito, isso. O exame de PSA identifica algumas situações e o de toque retal identifica outro. Por isso que o importante é utilizar os dois métodos. PSA a gente vai identificar as secreções, lembra? Já no exame de toque retal, por que ele é tão importante? De uma forma mais assim, popular falando, o exame de toque retal, por uma, vamos dizer assim, sei lá, por uma escolha da natureza, né, só é possível acessar o toque, a próstata, a partir do reto, né? Então, quando o médico, né, o urologista faz o toque, ele consegue, através do reto, chegar ali próximo à próstata. A próstata é o quê? A próstata é uma glândula responsável por secretar o líquido prostático. Por dentro da próstata, a gente trouxe algumas imagens, a gente vai mostrar agora para a gente falar melhor um pouquinho sobre isso. Na primeira imagem que a gente tem aqui alguns fatores de riscos de correlação, que a gente pode falar bem rapidinho, só para a gente falar do que causa mais, né? Que a gente vai falar rapidinho aqui um pouquinho de próstata. Como a gente falou ainda agora, o fator de idade é muito importante. A partir dos 50 anos, todo homem deve fazer PSA e o toque retal, tá? Porque, como a gente falou, é um mito, um não elimina o outro. Lá diz também na nossa imagem que se tiver contato com algum familiar que teve, lembra? A partir dos 45, ou seja, começa 5 anos antes, que é para garantir essa prevenção, tá? Pode ter, uma pergunta que fazem às vezes, uma pessoa de 40 anos pode ter câncer de próstata? Pode, mas assim, normalmente os motivos que causam esse câncer de próstata é algo mais grave, né? Mais sério. Não é algo natural, vamos dizer assim, porque a próstata com o tempo, com o envelhecimento humano, ela pode crescer e aumentar de tamanho naturalmente. Isso vai poder trazer algumas dificuldades. Mas quando a pessoa é muito jovem e tem, é um problema muito mais radical, mais sério, tá? Histórico familiar lá, que a gente já falou, e obesidade. Não existe um fator específico, tipo, olha, o que causa o câncer de próstata é isso aqui. Não, mas a gente tem esses fatores que correlacionam. Obesidade com a má alimentação, o sedentarismo, isso aí mostram que pessoas que têm esse estilo de vida também são os mais acometidos. Na segunda imagem que a gente vai apresentar, a gente já vai ver um pouquinho dessa anatomia para falar do exame do toque, né? E falar um pouquinho do que é a próstata. Ali, pessoal, a gente consegue identificar, né, a próstata, que é aquela glândula rosa, tá? Que por dentro dela passam dois canais, você está vendo ali? Um é a ureta, né? A ureta que vai fazer o canal que tira a urina da bexiga para você urinar. É esse canal que a gente chama de ureta. E o outro é a glândula seminal. A próstata, qual é a importância da próstata? Ela faz o líquido prostático, que é responsável por se misturar a glândula seminal para criar o esperma, né? Então, se não tiver o líquido prostático mais a glândula seminal, o seu esperma ele não é fértil. Então, uma pessoa que não tem líquido prostático e glândula seminal, ele perde um pouco da fertilidade ou até totalmente. Tá? Na verdade, ele se torna infértil. Ali nessa região, algumas outras situações também. Por exemplo, a retirada da próstata, como ela tem ali contato próximo ao pênis, né, da região do órgão masculino, ela pode causar um pouquinho de disfunção erétil. Isso é uma das coisas que perguntam bastante também. Então, voltando lá. Na imagem, a gente consegue ver os dois canais que a gente está falando, certo? A ureta ali, quando a próstata ela está normal, não está aumentada, né, ou inflamada, o canal da ureta que se liga à bexiga faz a retirada da urina perfeitamente. Não tem dor, se esvazia completamente, entendeu? Não tem desconforto. Na imagem ao lado, a gente vê a próstata aumentada, que não necessariamente é o câncer, tá? Mas aí já mostra pra gente as dificuldades que apresenta. Olha lá. Com a próstata aumentada, ela comprime a ureta e aí para urinar a pessoa começa a sentir dor, desconforto, tem necessidade de urinar mais vezes, né? Porque a bexiga não consegue se esvaziar completamente por causa desse estreitamento, né? Então são essas situações em que a gente vê o que a próstata causa. Ela causa o desconforto urinário, dor, né? Dependendo do nível
né, do agravamento, ela pode inclusive se tornar um câncer, que é aí que entra justamente os problemas. E o câncer de próstata, ele pode se alastrar para outros órgãos. Naturalmente, ele também tem uma tendência de ir para os ossos da região ali e para o cérebro. Então, é algo grave que a médio e longo prazo compromete muito, né, o paciente que não tem tratamento. Temos uma outra imagem aqui, só para a gente falar, um pouquinho mais dessa anatomia do exame prostático. Vamos falar aqui. Ali a gente pode ver uma próstata normal, tá, ligada à uretra, e a prostatite, que é a inflamação da próstata. A inflamação da próstata pode causar um contato com agente cancerígeno, né, e daí se tornar um câncer. E a partir desse momento, a gente começa a identificar na próstata, pelo exame de toque, se ele tiver câncer, um aumento dessa massa. Como a gente falou no outubro rosa aqui, o câncer ele é um aumento desorganizado das células, vai causar um aumento da massa. Se ela tinha X centímetros, a próstata, por exemplo, ela pesa em média 25 gramas. Já uma próstata engrandecida com câncer, etc., ela vai ficar bem maior e mais pesada, tá? Então, esse é o problema do câncer na próstata. E aí tem alguns tratamentos que a gente vai fazer a partir da identificação desses exames. Por isso a gente faz PSA e com o exame de toque, o médico chega até a próstata, essa da imagem que a gente está vendo engrandecida, e toca ao redor dela, ali, através da membrana do reto, né, que dá para ter um contato com a próstata. E aí ele sente se tem algum nódulo, se tem alguma superfície modificada que seja característica do câncer. Aí depois desses exames, se foi identificado algo desse tipo, aí a gente tem outras baterias de exame para identificar e fechar o diagnóstico de câncer, como a própria biópsia, por exemplo. Tá? A gente tem, só para fechar, Renato, para já sair dessa parte da imagem, a gente tem uma última imagem que é só para falar aqui um pouquinho de um dos tipos de tratamento que pode ser feito. Tá? É bem rapidinho, só para a gente pincelar aqui. Como eu falei para vocês, nessa imagem a gente vê melhor vindo da bexiga toda a uretra que passa pelo meio da próstata, tá? E ela ligada ali à vesícula seminal, né? Um dos tratamentos para o câncer de próstata é a retirada total da próstata. E isso aí vai fazer com que seja retirada a próstata e a vesícula seminal. Logo, esse homem se torna estéril, tá? Outro tipo de tratamento que a gente tem, né, para o câncer de próstata é justamente a radioterapia, mas de uma forma diferente. A radioterapia que todo mundo conhece é aquela da máquina, que todo mundo vai lá e faz, mas a gente também tem o que chama de braquiterapia. Braquiterapia vou introduzir através de uma punção isótopos radioativos em cima da próstata. E aí esses isótopos com radiação, que é a radioterapia, atacam essas células cancerígenas, ou matando ou diminuindo esse crescimento, tá? E outros tratamentos, como quimioterapia, hormonoterapia e etc. Bem, eu fiquei calado aqui porque é uma aula, né? Que isso. É um professor aqui. Você é professor, né? Sou, eu também ministro aulas de enfermagem. Sim. Com certeza, deu uma aula aí, E como eu falei para vocês que estão assistindo, o tema é muito amplo mesmo, então a gente vai ter que encerrar o programa, mas antes disso, temos as considerações finais do nosso enfermeiro Clodoaldo. E Clodoaldo também, antes disso, você agora é voluntário aqui, né? Sim. Em Ijoma. Com muito Poderia prazer. falar disso? Poxa, com certeza. O Ijoma fez parte, inclusive, do final da minha formação como acadêmico, onde a minha instituição que eu fazia parte já começou a fazer parcerias, né? E a gente participei aqui de alguma campanha que, se não me engano, foi uma palestra lá no salão de recepção, e desde sempre foi algo gratificante, né? Desde ver os salões cheios, com especialistas atendendo o público que mais necessita, né? Eu sou muito dessa partida de atendimento humanizado e tratar a minha enfermagem da melhor forma possível. E eu vejo muito isso em institutos altruístas, né, e assim, filantrópicos como aqui o Ijoma, que focam em dar a assistência a quem realmente precisa e não tem como ter acesso. Isso é muito importante. E hoje, para mim, poder ajudar com informação, tirando um dia de agenda para fazer atendimento, consulta, pré-natal, é algo que realmente me engrandece e é gratificante demais. Eu indico aos colegas que participem do Ijoma
pela jornada de engrandecimento que é, né, de conhecimento e tudo, e por estar colaborando com a nossa comunidade, que é muito importante. O Ijoma que se sente lisonjeado por ter um enfermeiro como o Clodoaldo, uma pessoa que se expressa muito bem, e é um professor, né, que está dando aula online aí, com certeza ele está acompanhando essa tecnologia aí, né, as redes sociais, né, Sim. que hoje a gente, no passado a gente não fazia nada, mas hoje com Facebook, YouTube, né, Instagram, a gente faz as nossas lives aí, né. Acabou que a gente foi obrigado, né? Eu acho que antes a gente até fugia, falava em EAD, falava em formação online, assistia uma videoaula, alguma coisa, o pessoal já tinha. Hoje em dia não, é realidade, já faz parte. Existem vários programas, assim como o Quarta, né, que é muito informativo, muito importante, que já são muito bem aceitos e tem um público-alvo bem legal. E agora você pode fazer suas considerações finais. É legal, Renato. Renato, falar da saúde do homem, como você falou, seria uma infinidade, né, de situações que a gente precisa melhorar. Eu acho que o mais importante é a gente sempre saber da importância que tem a gente ter o nosso corpo com saúde, né? Com saúde a gente consegue sair, trabalhar, resolver nossas coisas, né? E quando a gente passa, quem já passou por algum tipo de enfermidade, a gente sabe quanto é difícil, quanto tempo se perde, quanto doloroso é tratar qualquer tipo de doença que seja. Então, mais uma vez, palavra-chave para os nossos mês passado e para esse, né? Os 2 meses que a gente está atuando aqui em campanha com câncer, principalmente. Prevenção. Só que só prevenir não se resolve se eu não tiver informação. O que eu acho importante? Mais campanha dentro das escolas, né? Começar a informar esses alunos, desde jovens, público adolescente, informação em massa sobre prevenção, sobre a sua saúde, conhecimento do seu corpo, quais são os fatores de riscos que podem estar te trazendo doenças sérias, como câncer de pulmão ou de próstata, né, que tem a ver com, às vezes, estilo de vida. Então, eu gostaria muito de ver esse crescimento que está tendo de forma exponencial. E eu tenho certeza que tudo isso só vai ser possível com informação em massa. Então, eu espero muito que tenham mais campanhas como essa, que o nosso sistema de saúde também faça mais coisas, que dentro das UBSs tenham mais palestras, mais quadros informativos, porque é a partir disso que a gente muda a cabeça daquele homem que a gente falou agora há pouco, que foge do exame, que tem preconceito e daí por diante. Então, muito obrigado mesmo. E você que nos acompanhou aí, da sua casa, pelo Facebook, pelo YouTube, agradecemos. Nós estaremos de volta na próxima quarta-feira. E que também queremos dizer o seguinte: nesse momento tão complexo, ocasionado pelo apagão do estado, aqui no estado do Amapá, queremos nos solidarizar com todo o povo daqui e dizer que isso vai passar. Esperamos que o quanto antes que isso se resolva, e um ótimo final de tarde para todos, e desejando uma noite abençoada para você. Para encerrar, vamos escutar mais uma música. Um forte abraço a todos. Uma música do Duran Duran, gente. Uma banda bacana aí, da década de 80 também. Acompanhe esse show que aconteceu lá na Argentina. This is Kamanda.